Estamos mais uma vez aqui no IDEC, respondendo alguns questionamentos que nos são feitos uma vez que nós falamos muito sobre a causa das diferenças humanas. Por que existem tantas diferenças entre as pessoas? Umas sofrendo de doenças, padecendo, outras já nascem com doenças congênitas e às vezes se questiona, mas não deu para fazer nada de errado ainda, já nasce com uma doença congênita, ou outra vez, eu falo, um indivíduo tão jovem já tem uma doença, um câncer, uma doença limitante tão grave. Enfim, indivíduos que nascem em condições familiares adversas, nascem sem condições de estudo, enfim, dentro de ambientes extremamente promíscuos, onde ele não consegue se desenvolver nem intelectualmente, nem moralmente, nem espiritualmente. Por que existem tantas diferenças? O nosso campo de visão não consegue enxergar essa dinâmica toda. Então, eventualmente, eu escuto pessoas dizendo: isso é castigo de Deus. O indivíduo está cumprindo uma lei do karma, porque ele deve ter feito mal e hoje ele é colocado nisso, como que se Deus fosse um julgador e castigasse. Então, às vezes eu vejo isso de uma forma assim, muito estranha, as pessoas, até religiosos, falarem: isso é castigo divino. Como se Deus fosse um homem, pensasse como os homens que atribuem penas, castigos, prisões, como no Antigo Testamento, no olho por olho, no dente por dente, enfim. Na verdade, se alguém cometesse uma infração, dependendo da gravidade da infração, ele ia pagar com sofrimento. E Deus ficaria, de alguma forma, esperando você cumprir o seu sofrimento para que ele te perdoasse e você conseguisse continuar a sua ascensão. Vocês vão concordar comigo que essa é uma visão muito humana da divindade, né? Como se Deus faz, isso é castigo de, olha, por que ele sofre tanto? É castigo divino, Deus está castigando. Nós não podemos falar isso. A lei divina é a lei do amor, a lei do castigo, a lei da dor, é a lei dos homens. Eu não sei onde tem essa leitura, se alguém tiver, pode me dar essa leitura para me fazer e para me poder entender. A lei do karma, onde o que o indivíduo fez, ele obrigatoriamente vai ter que sofrer aquilo. Isso não existe em nenhum lugar. A lei do sofrimento. Existe a lei da correção. O que acontece é que nós atavicamente nos desenvolvemos nosso psiquismo, as nossas personalidades e a nossa consciência comum com essa atitude atávica de que se errou tem que pagar, tem que ser castigado, tem que sofrer. Isso veio pelas religiões, isso veio pela nossa postura em relação à vida, pela nossa visão muito limitada e limitante das situações de vidas e o não despertamento do amor e da correção pelo amor. Nós tentamos fazer a correção pela dor. Da mesma forma, um filho em casa faz alguma coisa errada. Enfim, ele comete alguma infração, mesmo que seja pequeno em casa, de criança, a gente pega e castiga, põe sentado, você vai ficar sem fazer alguma coisa, você não vai assistir televisão. São pequenos castigos, até chegando ao castigo físico. Depois, dentro das religiões, nós temos as penitências, os dízimos, as autoflagelações, como se o indivíduo você vai ter que rezar, ou ficar de joelhos, ou então fazer uma caminhada. O indivíduo oferece penitências, oferece algum tipo de sacrifício para conseguir alguma coisa, como se Deus realmente esperasse algum sacrifício dessa forma. É uma forma assim até muito primária de tentar fazer uma comunicação com esse Deus interior, né? A gente fazendo um autoflagelamento, se submetendo a castigos, enfim, por erros que nós cometemos. Na verdade, a correção deve ser feita com ações positivas. Se eu errei, eu tento fazer uma correção e a partir daí fazer atos positivos. Essa onda negativa que eu criei com um ato inadequado, eu faço a correção fazendo atos positivos. Essa é a forma do amor. O que eu errei, se eu fiz sofrer, eu faço sorrir. Se eu fiz chorar, eu faço sorrir. Se eventualmente eu judiei, eu prejudiquei, e eu sinto essa culpa interior, eu tenho que transformar esse ato negativo num ato positivo. O ato positivo é o ato do amor. O desenvolvimento do amor interior, é que vai fazer que nós cresçamos como consciências universais e consigamos desenvolver toda a nossa capacidade intelectual, nossa capacidade de fé, de amor e aí por diante. Nós ficamos condicionados a uma situação de culpa,
a uma situação de castigo e a uma situação de dor. Quando o nosso, a respeito das doenças, quando nós vamos projetar esse nosso novo corpo físico, o que antecede a projeção da biologia é a nossa consciência, que já é ativa. Ela já é ativa e o campo energético da nossa consciência é que vai se projetar sobre a biologia e vai deixar que ela se desenvolva de acordo com esse campo psíquico que se instala antes do desenvolvimento biológico. Se eventualmente essa consciência tem culpa, remorsos e conflitos, campos eletromagnéticos vão ser projetados nesse desenvolvimento biológico e dar pontos que são alvos de fraqueza biológica e desenvolvimento de doenças. Isso por ação da nossa consciência, que já está latente antes do desenvolvimento do corpo embrionário, quando a criança está sendo gestada, na gestação e por diante. Então, e a nossa história de vida, depois, quando nós nos desenvolvemos, ela é o histórico daquilo que nós temos como culpa dentro de nós. Se nós desenvolvemos culpas e remorsos, eu não me permito algumas coisas. Eu vou dar alguns exemplos simples. Vamos supor que eu tenha uma história pessoal de uma existência onde eu tive poder, dinheiro e fui abusivo, extremamente, usei inadequadamente a fortuna, o poder, usei muito a força e fiz sofrer demais. E em algum momento eu faço essa reflexão, em algum momento eu vou fazer essa reflexão. E a partir daí eu vou fazer o auto-julgamento e ver que realmente as ações minhas foram inadequadas. De uma forma maniqueísta, eu tento mudar o meu padrão totalmente. E venho numa nova experiência de vida com uma posição totalmente antagônica à anterior. Se eu tive riqueza e poder, hoje eu me coloco numa situação onde a riqueza não vai fazer parte dessa minha vida, nem o poder. E assim eu vou vivendo e limitando a capacidade de me desenvolver sobre o aspecto material, o aspecto pessoal e aí por diante. Muitas vezes eu assumo isso e acabo com resignação passando uma vida num contrapadrão da vida que eu tive anteriormente. E algumas vezes me vem a lembrança das vidas passadas de alguma forma e eu não aceito a condição que eu me coloquei, que eu mesmo me coloquei, uma condição de limitações físicas, limitações econômicas, e muitas vezes isso começa a gerar uma revolta interior, um mal-estar, e eu acabo desarticulando a possibilidade dessa experiência que eu criei. Quando o indivíduo está numa situação dessas, as coisas não dão certo, não existe castigo divino, né? Deus está castigando. Eu mesmo que me imponho o castigo. Tanto os castigos físicos, os castigos morais, os distúrbios psíquicos que eu vou ter, são todos questionamentos do meu conflito dentro da minha consciência, por aquele histórico que eu tenho das minhas vidas passadas. Deus não tem nada a ver com o sofrimento humano. Muito pelo contrário. Essa consciência superior, essa consciência harmônica, essa consciência de amor, em momento algum, ela pede sofrimento ou constrangimento para que nós nos desenvolvamos. O nosso desenvolvimento deve ser feito pelo amor, por ações positivas, por um movimento interior de desenvolvimento, de crescimento, de amadurecimento, e nós devemos esquecer de uma vez por todas que o sofrimento humano é causado por castigo divino. Não existe castigo divino. Existe perdão e a expectativa que nós fazemos a nossa transformação. A transformação interior, a transformação íntima que nós temos que fazer é fazer essa autoanálise e nos posicionarmos de uma forma diferente frente àquilo que nós conseguimos descobrir e ver dentro de nós, dentro do nosso psiquismo, as nossas tendências, os nossos impulsos. Esses devem ser identificados e nós devemos, de alguma forma, tentar fazer uma transformação. Se eu tenho o impulso, que eu acho que um desses impulsos é uma característica de personalidade negativa, eu tenho que trabalhar esse impulso, transformando numa atitude positiva. Fazendo essas transformações, eu vou conseguir criar um campo mental mais harmônico, mais positivo, e passo nessa transformação
a ser um agente do bem, um agente de bondade, um agente de libertação. E essa libertação, essa bondade, essa distribuição do amor, da fé e da caridade que eu passo a desenvolver, vai ser o grande objetivo para a minha cura das minhas culpas interiores. Deus não é um cobrador, os homens cobram. Nós cobramos, nós prendemos, nós castigamos, nós judiamos. Deus é amor, Ele espera a transformação. Pelo nosso não entendimento, pela nossa limitação, nós nos colocamos em situação de sofrimento. Situação de sofrimento físico, sofrimento moral. Nesse sofrimento, nós achamos que se eu sofrer o quanto necessário, que Deus queria, eu vou ficar livre das minhas culpas e vou pagar os meus pecados. Isso não existe. O que existe é a necessidade nossa de transformação. Transformação do mal que existe dentro de nós, que é intrínseco a nós mesmos, pelo ato positivo. Nós temos que fazer essa transformação. Essa transformação nós vamos realmente negativar todo aquele ato que nós fizemos e que está vibrando no cosmos como ações negativas. Nós vamos zerar essa conta com atos positivos. O mal se transformando no bem. É isso, meus amigos. Nós temos que fazer essas modificações interiores com amadurecimento, com consciência e com racionalidade, acima de tudo. Nós não podemos nos colocar de uma forma simplista, como se Deus fosse um homem cobrador, estivesse esperando o nosso sofrimento com uma expectativa de que após determinado tempo de sofrimento, de autoflagelação, nós pagássemos as nossas dívidas por aquilo que nós fizemos devido à nossa ignorância, à nossa incompreensão e à nossa fase primária ainda de desenvolvimento. Deus é amor, como vocês queiram chamar, Deus, consciência universal, consciência cósmica, essa consciência que tudo permeia, que está em nós e que contém a verdade interior que cada um de nós tem. Essa verdade, ela tem que ser descrita de uma forma mais clara, tem que ser entendida de uma forma mais clara, pela verdade do amor, não a verdade da dor, do sofrimento. Isso é coisa dos homens, da nossa ignorância e da nossa visão materialista das coisas. É isso que hoje eu tinha para trazer para vocês. Aqueles que continuarem fazendo algumas perguntas, questionamentos, na medida do possível nós vamos respondendo. Entre no site idec.com.br, lá tem artigos falando a respeito dos sofrimentos humanos, do porquê desse sofrimento. Vocês podem ler e fazer as suas consultas, e os questionamentos podem mandar e-mail aqui para o IDEC.